Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa o teu povo com a tua palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala com teu povo, fala e vem com bênçãos, bênçãos de caminhos abertos, mentes protegidas, famílias abençoadas, lares de paz. Abençoa o teu povo, Senhor, com paz na mente, paz nos lares e caminhos abertos, Senhor Jesus. Para a glória de Deus, fala com teu povo através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 10 em diante. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Na palavra de hoje, está falando sobre a paciência. Paciência nos sofrimentos. Jó foi um homem que sofreu muito. E no maior sofrimento de Jó, Jó ainda intercedeu pelos seus amigos. Tem pessoas que elas não prestam mais atenção na vida dos outros, elas não têm compaixão dos outros porque elas não têm tempo para pensar no problema do outro. Não é para se preocupar e viver em função dos outros, mas nós devemos interceder uns pelos outros. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, como Jó, no maior sofrimento de Jó, Jó estava orando pelos amigos dele. E Deus teve compaixão, porque Jó teve paciência, Jó perseverou, Jó não deixou de crer em Deus em momento algum. Diante de tanta perda que ele teve, tantas perdas, tanto sofrimento, e ainda estava enfermo, do topo da cabeça à planta dos pés. Ele não tinha nada, ele não tinha família, ele perdeu seus bens, um homem muito rico, e depois ficar numa situação deplorável. E as pessoas ainda apontando o dedo, falando de Jó, dizendo que alguma coisa ele tinha feito para ele estar passando por aquilo tudo. Quantas vezes as pessoas são julgadas pelo seu sofrimento e ainda encontra pessoas que falam: alguma coisa fez, alguma coisa está pagando. Por que ela está passando? Ele está passando por esses problemas. Alguma coisa ele fez. Eu vim te falar que você não se preocupe, meu irmão, irmã, minha irmã, com julgamento de ninguém sobre a sua vida. Preocupa-se com Deus, o que Deus está te pedindo para fazer. O que você sente no seu coração, o que Deus pede para você fazer. Neste momento, tem pessoas que estão precisando de grandes milagres. E estes milagres é aqueles que nós vínhamos pedir, como Deus fez na vida de Jó. Uma cura em todas as áreas da vida dele. O Senhor, Ele é poderoso e nós cremos em Deus. E a nossa palavra, como diz na palavra de Deus, sobretudo meus irmãos e irmãs, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Antes de conhecer a palavra,
eu costumava falar, quando eu estava conversando com as pessoas, eu costumava falar, eu juro. Hoje eu vejo pela palavra de Deus, quando Deus começa a mostrar, e como é bom conhecer a palavra de Deus, porque a gente vai se sentindo livre, que o sim, as pessoas têm que confiar em você pelo seu sim. O sim tem que ser o sim e o não. E sendo verdade, temos que ser verdadeiros, porque não vamos ser condenados, como diz na palavra de Deus. Não para que seja o sim de vocês sim e o não, para que não caiam em condenação. Se eu tomo uma decisão, se eu fiz algo, o meu sim tem que ser um sim. Se a pessoa pergunta, você fez isso? Sim, eu fiz, eu não vou jurar. As pessoas têm que acreditar na nossa palavra. A nossa palavra tem que ser uma só. E não podemos ficar com dúvidas nas decisões. Temos que ter uma palavra só. Agora, antes de tomar uma decisão, o que é que eu tenho que fazer? Orar a Deus, perguntar para Deus. Senhor, eu estou vivendo conforme a tua vontade. Me mostra o oculto e o escondido, porque às vezes temos defeitos que nos impedem de receber uma grande bênção. Às vezes não é um problema nosso, às vezes é que outras pessoas arrumaram problemas para nós. Às vezes você está agradando a Deus, você está no caminho certo. Jó estava agradando a Deus e o inimigo, ele ficou indignado com toda a prosperidade de Jó e viu que Jó era obediente a Deus e ele pediu permissão para tocar em Jó. Só que Jó foi fiel a Deus. Jó, no sofrimento, Jó não deixou de falar de Deus e não deixou que ninguém falasse mal de Deus. A mulher de Jó falou, abandona esse Deus e morre. Olha como você está, olha a sua situação. Quantas pessoas às vezes apontam o dedo para a vida de uma pessoa quando ela está passando por algo, por algum sofrimento e fala, como você tem paciência com isso? Como você, se fosse eu, não aguentava. Eu chutava logo tudo, não é assim que falam? Eu acabava logo com tudo. Às vezes tem pessoas que não sabem o que estão falando e elas, ao invés de ajudar uma pessoa que está passando por uma prova, por um momento difícil, e elas vão lá e elas ainda acabam de falar coisas que não devem. Às vezes, pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas quer desanimar de uma decisão. Uma pessoa toma uma decisão, aí chega outra pessoa e fala, olha, não vai em frente com essa decisão porque não vai dar certo. Aí a pessoa fica na dúvida, e agora? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu devo continuar? Nunca fique com dúvidas. Converse com o Espírito Santo. Deixe de ouvir a palavra dos outros, de pessoas. Escuta a voz de Deus, escuta a voz do Espírito Santo. Seja seu sim, sim e seu não, não. Quando você decidir algo e você sentir paz e você sentir que é justo, que é certo, nós não podemos fazer mal para o nosso próximo, seja ele quem for. Nós não podemos querer vingança nas coisas da vida, no que fazem de mal para as nossas vidas. Mas decidir o que é justo, o que é certo, o que é direito, já está falando, é direito. O que é de direito seu, não desista. O que é certo para a sua vida, não desista. Não mude o seu sim para você, ou para a sua família, ou para alguém que está precisando, porque alguém chegou. Tem pessoas que falam assim, eu vou ajudar, eu vou dar um exemplo, eu vou ajudar pessoas que estão em situação de rua. Aí eu já escutei uma pessoa falar, pois eu não ajudo não,
Porque se essas pessoas estão lá, coisa boa não fizeram. Eu que não vou perder meu tempo, nem dar o meu dinheiro comprando alimento, fazendo qualquer coisa, porque eles estão lá, porque eles estão pagando alguma coisa. Na palavra de Deus fala, dá água a quem tem sede, comida a quem tem fome. Nós não devemos olhar o passado dos outros, o que foi feito, perguntar por que aquelas pessoas estão passando por isso. Mas sim matar a sede, dando água, dando alimento para o corpo, dando alimento para o espírito. Nunca escute a voz de outra pessoa principalmente quando você está fazendo uma coisa certa. Não fique com medo, não volte atrás, porque quando a pessoa fica com medo, quando uma pessoa fica indecisa, gera confusão na mente e complicação na vida da pessoa. E também gera condenação. Você imagina, você faz uma oração, você conversa com Deus, aí você está convicta que você tem que fazer algo, porque você tomou uma decisão e você sente paz nessa decisão. Aí é o Espírito Santo falando com você, mostrando a você qual direção tomar. Aí o inimigo usa pessoas para chegar, para confundir você, colocar medo, colocar desânimo, falar palavras que não deve. Aí você começa a pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu tomei a decisão certa? Aí a mente fica confusa, às vezes perde noite de sono. Tem muita gente, muitas pessoas que param o propósito de Deus, para o que Deus tinha colocado nas mãos dela para ela fazer, e ela não fez. Aí depois ela não prospera, ela vai culpar os outros. Mas temos que olhar para dentro de nós, que o Espírito Santo de Deus está falando. Escuta a voz de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo, vem Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Santo, 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 abre os meus caminhos, tira as vendas dos meus olhos espirituais, fala audível comigo, Espírito Santo, vem Santo dos Santos, habita em mim, faz com que eu mude todo o meu pensamento, tudo que não vem de ti, Pai, limpa, tira de mim tudo que não agrada a Deus e me põe de pé diante daqueles que me odeiam, me põe de pé na presença dos meus adversários. Tira, Senhor, toda pedra de tropeço, tira o que não é teu do meu caminho, tira essas vozes, a voz que não vem de Deus. Não deixa, Senhor, que eu tome uma decisão errada, que as minhas decisões sejam assertivas, que eu escute sempre a tua voz, doce, amado Espírito Santo. Fala comigo, tira todo medo, lança todo medo fora, longe de mim, e que eu tenha domínio próprio, que eu tenha o domínio da minha vida através do Espírito Santo de Deus. Me ensina a governar o que o Senhor me deu, a minha vida, a minha mente. Toma conta dela, me dá bons pensamentos, me dá bom ânimo, me dá força, coragem, me dá visão de águia, me faz voar alto como a águia, para que o nome de Deus cresça através da minha vida, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, para que Deus cresça em mim, para que a obra de Deus cresça na minha vida, que eu seja forte, que eu encoraje os outros, que mesmo passando por uma prova,
Que o nome de Deus cresça, seja glorificado através da minha vida. E que o Senhor venha com a provisão do que eu preciso. E eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não vivo. Sem Ti não podemos viver, Pai. Vem, Senhor. Fala conosco. Fala o que o Senhor precisa. O que eu preciso ouvir, Senhor, para melhorar a minha vida, para melhorar o ambiente que eu vivo, para melhorar a vida das pessoas ao meu redor e daqueles que cruzam o meu caminho. Pai, coloca pessoas boas, coloca médicos bons na vida dos teus filhos e filhas que precisa de uma consulta médica, que precisa de um tratamento médico, Senhor. Coloca os médicos certos, coloca a boa medicação, aquela que o Senhor sabe que vai curar, que vai tratar, que vai curar, que as nossas orações cheguem ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e a oração do justo é aquela que pede pelo seu irmão, é aquela que pede pela sua irmã que está precisando de um socorro, é aquela que pede justiça e não vingança. A oração do justo pode muito em seus efeitos, porque ela chega aos céus, o trono da graça, e convence o Pai, porque o Espírito Santo de Deus é quem direciona os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Não é do inimigo das nossas almas, que só coloca tribulação, confusão na mente dos seus filhos. Pai, ó Pai, tem misericórdia de todo aquele que está sofrendo, de todo aquele que está precisando de uma grande bênção. Pai, nos aproxima mais de Ti a cada dia. Tem misericórdia das crianças, dos inocentes. Visita, Pai, cada lar, dá sabedoria aos pais, dá entendimento da Tua palavra, dai-nos discernimento espiritual, afasta toda má companhia, Senhor, dos nossos caminhos, caminhos dos nossos cônjuges, das crianças, dos jovens, das pessoas. Coloca pessoas boas, Senhor. Vem com provisão, Pai, provisão de alimento. Abre portas de emprego para os desempregados. Tem misericórdia de todo aquele que está no trânsito. Protege, Senhor, o trabalhador, o entregador de pizza, o entregador de sonhos. Que você compra algo na internet e chega aquele entregador e as pessoas ficam felizes. Protege, Senhor, os trabalhadores, aqueles que trabalham no transporte público, aqueles que trabalham nos aplicativos, com seus carros, os autônomos, os taxistas. Protege, Senhor, todo o trânsito, dá livramento para o teu povo nas estradas, dá livramento ao atravessar nas ruas, protege os transportes escolares, protege os consultórios médicos, abençoa, Senhor, todo aquele que precisa dos seus clientes, abençoa, Senhor, todas as lojas que estão sem conseguir bater suas metas, suas vendas. Abençoa os gerentes, os vendedores, os empresários. Pai, precisamos do teu socorro presente e que nos ensina, Pai, a ter uma palavra só, que o nosso sim seja sim, que sejamos justos, que saibamos decidir, que as nossas decisões sejam assertivas para a glória do teu nome. Do mesmo modo, tomemos as decisões na vida, das mais simples às mais complicadas, Pai, mas que sejam tomadas com a voz do Espírito Santo, falando conosco, Senhor, nos direcionando no dia a dia. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem muito sofrimento na terra. Tem muito sofrimento nos hospitais, tem muitas pessoas, muitos pais e mães clamando pelos seus filhos que estão usando drogas. Vem com cura, Senhor, vem com libertação, vem com teu amor e poder.
Perdão. Vem com teu amor e poder, Senhor, e liberta todo aquele que está precisando de cura física, mental, emocional, espiritual. Quantas pessoas, Pai, com problemas nos lares, de discussões, de falta de paz. Leva a paz, Senhor. Vem com a tua paz, Espírito Santo, e dai paz nos lares, nas mentes, nos corações. Conforta os corações partidos, os corações angustiados, as pessoas com ansiedade, Senhor. Tira toda a ansiedade, leva toda a ansiedade embora, todo medo, medo de não conseguir, medo de adoecer, medo de morrer, medo de atravessar a rua, medo de sair de casa, medo de trabalhar, medo de não ser curado. Pai, faz cair por terra todo medo, Pai, em nome de Jesus, e que vejamos o teu trabalhar. Escuta as nossas orações, Pai. Eu não vim te pedir dinheiro, eu venho te pedir, Pai, pela vida dos teus filhos, pela vida do povo de Deus, do povo sofrido, o povo que clama, o povo que te busca e que crê num Deus que é poderoso, é grandioso e é amoroso. Nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem socorro do teu povo, vem, Senhor, cura e liberta todas as áreas da vida do teu povo, tira todo o atrapalho, toda pedra de tropeço, saia dos nossos caminhos e vem, Senhor, com libertação, vem com as boas novas, vem com teu amor e poder, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, presente em nossas vidas, nos dando vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.